uma fonte que me relatou todo esse processo de confecção desse discurso, desse pronunciamento do presidente Jair Bolsonaro, e ele me disse que em nenhum momento os militares, o presidente da República considerou um pouco as recomendações ali da chamada ala para a elaboração desse discurso. Além disso, o ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, também não foi consultado e também até mesmo os filhos do presidente, o vereador pelo Rio de Janeiro, Carlos Bolsonaro, e o senador Flávio Bolsonaro também se opuseram ali um pouco ao tom, né? Acharam que tinha que ser um tom a menos, né? Não a mensagem, não o conteúdo que ele queria passar. Essa fonte me disse que ontem, enquanto o presidente Jair Bolsonaro se reunia com os governadores do Sudeste, foi informado que haveria o pronunciamento do presidente, o que já causou surpresa ali na ala militar ali do governo federal. Por quê? Porque eles achavam que era necessário esperar essas reuniões que estão acontecendo hoje, né? Essa reunião do presidente Jair Bolsonaro com os governadores do Sudeste, achavam que não era o momento. Essa foi a primeira divergência ali da chamada ala militar com esse pronunciamento. Mas o presidente Jair Bolsonaro, segundo essa fonte me disse, estava muito agoniado nos últimos dias com uma série de vídeos que ele tem recebido no seu WhatsApp, no seu celular, com profissionais liberais, com micro e pequenos empresários, com médios empresários também e alguns também grandes empresários, muito preocupados com a situação econômica do país. Então, ele tomou essa decisão praticamente sozinho de bancar o discurso. Pois bem, agendaram a gravação do pronunciamento ali para a parte da tarde. O presidente Jair Bolsonaro redigiu o texto e encaminhou esse texto para o general Heleno, que é o ministro do Gabinete de Segurança Institucional, que está de quarentena na casa dele, para uma revisão. O general Heleno, então, modulou um pouco o tom, devolveu o texto para o presidente Jair Bolsonaro, que acabou também decidindo reafirmar o tom anterior mesmo. Ele bancou praticamente ali sozinho o tom desse pronunciamento. Caio, pois bem, fez o pronunciamento à nação, foi muito polêmico. A gente tem aqui um bastidor também que o próprio governador de São Paulo, João Dória, já na noite de ontem, procurou alguns interlocutores ali do Palácio do Planalto para dizer que ficaria difícil a presença dele nessa reunião com os governadores e com o presidente Jair Bolsonaro na noite de ontem, mas acabou sendo convencido de que não, de que deveria participar, que era importante para amenizar esse ambiente político, para tentar distensionar. Mas Caio, aí a reunião... Oi, perdão. Não, imagina, só para a gente fazer uma amarração aqui, teve gente que ficou a favor também do presidente, né? Eu vi que, por exemplo, o ex-ministro Osmar Terra ficou totalmente favorável à declaração do presidente Jair Bolsonaro, os filhos do presidente, deputado Eduardo Bolsonaro, o senador Flávio Bolsonaro. Existe uma ala também que é favorável a tudo isso que foi colocado pelo presidente, né? Exatamente. Eu não estou dizendo que nem os militares, nem os filhos... se opuseram completamente ao pronunciamento. Não se trata disso, se trata, na verdade, ao tom. Por exemplo, uma fonte me disse que, ao falar dos fechamentos das escolas, ele deveria ter dito que as escolas deveriam até ficar abertas, mas não quem leva e traz as crianças de volta serem dentro do grupo de risco ali do coronavírus. Também criticaram muito os ataques à imprensa. Então, não é que se opuseram e que foi uma decisão isolada do presidente Jair Bolsonaro. Foi uma decisão, o tom do discurso, porque a mensagem toda, mesmo a ala militar, mesmo os filhos e muita gente do governo concorda com o ideal ali, né? Com a mensagem que o presidente Jair Bolsonaro quis passar, que é essa questão do isolamento vertical, isolamento horizontal, e que o presidente Jair Bolsonaro, como a gente viu mais cedo, acabou por ressaltar, né? O presidente Jair Bolsonaro está preocupado, de fato, com o país parar e com quebradeira, e tem nas próprias Forças Armadas também uma preocupação de vir aí uma onda de violência, né? Porque eles imaginam que o país, a economia parando, a chance de começar o que aconteceu no Chile, por exemplo, recentemente, é muito alta, porque as pessoas não vão ter como sustentar dentro de casa. Então, a ideia geral do discurso, o governo concorda. A discordância, a divergência, mesmo nesse processo de confecção do discurso, é que houve divergências, porque achavam que o tom poderia ter sido um tom abaixo.